Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje, dando prosseguimento ao estudo da ética cristã, que nós começamos no capítulo 3, versículos 17 ao 18, fomos até capítulo 4, versículo 1. Até aqui nós falamos da ética focalizando o comportamento do marido, da mulher, dos filhos, dos servos e dos senhores. Tudo isso, claro, reduzido para o comportamento da igreja, trazido para os nossos dias. E agora, finalizando o nosso estudo, a partir do capítulo 4, versículo 2, vamos falar de alguns outros detalhes diferentes, mas complementares dos que nós vimos na semana passada. Vamos lá para a leitura, que hoje nós temos pouco tempo, são 30 minutos apenas, então eu vou me esforçar para encaixar o assunto nesse tempo e a gente poder encerrar ainda hoje. Vamos à leitura? Capítulo 4, versículo 2 diz: Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação, o qual vos envio para este mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele conforte os vossos corações. Juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós, eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebestes instruções. Se for ter convosco, recebei-o. E Jesus, que se chama Justo, sendo unicamente estes, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei com que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede a vós também. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Esta saudação de próprio punho, de Paulo: lembrai-vos das minhas cadeias, a graça seja convosco. Só até aqui, né? Vocês devem ter percebido que existe uma mudança de foco do versículo 2 até o versículo 4, um foco do versículo 5 até o versículo 6, outro foco, e o versículo 7 adiante mais um. No versículo 7 adiante, Paulo fala a respeito de irmãos que trabalham na obra e faz recomendações a respeito de receber esses irmãos ou ouvir. No primeiro tópico ele fala a respeito de si mesmo, do seu ministério, e no segundo tópico ele fala do ministério dos irmãos de Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Veja que a ponte ética entre o assunto da semana passada de hoje é oração, é perseverar em oração. Que tudo quanto nós estudamos na semana passada a respeito do comportamento e do relacionamento dentro do lar e na sociedade, a partir do cristão, como marido, mulher, filhos, pais, servos e senhores, desemboca aqui nesse versículo a respeito de oração. Paulo fala da oração canalizando já para o seu ministério, mas é necessário observar que a oração é um dos suportes do nosso comportamento ético. Por que isso?
Eu falo um dos suportes porque existem outros. Por quê? Porque é necessário que nós estejamos em relacionamento com Deus, em oração, falando com Deus, estando com o coração aberto para ouvir, para que nós tenhamos capacidade de assimilar o conteúdo ético do reino de Deus. Porque a ética do reino de Deus não é e nem pode ser mera teoria. Então nós aprendemos como deve ser o relacionamento entre empregado e patrão, pai e filhos, marido e mulher, mas aprendemos no papel. Como é que nós vamos colocar isso em prática da maneira que Deus quer? Porque saber o que está escrito, saber intelectualmente é uma coisa, mas conseguir desenvolver isso da maneira adequada, nós somos quase que incompetentes, quase que incapazes disso. Como eu tenho falado, né, em várias outras ocasiões, quando Deus nos mostra seus mandamentos, as leis do seu reino, Ele demonstra com isso que nós temos uma incapacidade crônica de obedecer. Quando Ele diz, por exemplo, que nós devemos amar nossos inimigos, isso para nós é impossível. Não adianta a gente querer edulcorar a pílula, né? Florir as coisas e dizer, não é não. Se Jesus está falando, é porque a gente tem capacidade. A gente não tem capacidade para isso. Nós temos que obter essa capacidade no Espírito do Senhor. É por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós, né? Como temos muitas vezes já falado isso, para que em nós Ele reproduza o caráter do Senhor Jesus Cristo. E nós, dando lugar para o Espírito Santo, possamos nos comportar progressivamente como se comportaria o Senhor Jesus Cristo. E não é uma vida estática diante de Deus que vai nos trazer a ética do reino de Deus para dentro de nós e agora sim, agora eu sou crente, eu estou 100%. Não, é um procedimento diário, é uma evolução diária, que é a santificação, mas isso aos pés do Senhor. Obrigado, irmão. Isso aos pés do Senhor, em oração. É claro que você vai dizer assim, poxa, mas eu vou ter que passar o dia de joelho agora, vou ser como aqueles monges que ficam em retiros. Não, viver em oração não significa que você vai viver de joelho, não significa que você vai andar com um terço na mão, onde faz sinal para o ônibus e continua ali no terço. Fala, bom dia, tudo bom? E continua. Não é isso. Viver em oração é você estar em comunicação contínua com Deus em todas as circunstâncias. Como se você estivesse andando com um companheiro, com sua família, fala o que é necessário, presta atenção, faz outra coisa, volta, conversa, interage, ouve, fala. Assim com Deus também, nós estamos andando com Deus, ou não estamos? Estamos vivendo, caminhando, palmilhando o nosso chão, vivendo a nossa vida com Deus conosco, caminhando conosco ou não estamos? Então não é necessário que seja somente na igreja, no quarto, é o tempo todo em comunicação com Deus. Acontece alguma coisa diferente, você precisa tomar uma decisão, Senhor, me ilumina. Você está orando, está falando com Deus. Claro que é indispensável haver momentos concentrados de oração, dedicados exclusivamente a isso, né? Ocasiões em que você deve estar sozinho com seu Deus, falando com Ele, esquecendo o que está ao redor. É só você e Deus. Essa prática vai fazer com que o Senhor vá trabalhando na nossa vida, expressando o caráter do seu Filho bendito, esse caráter maravilhoso de Jesus, e com isso nós vamos assimilando, percebendo como se comportaria Jesus, e nessa percepção nós vamos respondendo ao Senhor, eu quero me comportar assim ou eu não quero. Não, isso não é para mim. E com isso a gente vai ou não se santificando e trazendo a ética do reino de Deus para dentro de nós. Ainda ontem eu estava conversando com a Natália sobre o comportamento admirável do Senhor Jesus Cristo, que não olhava para as circunstâncias da igreja para fazer o seu trabalho. A situação na igreja no tempo de Jesus também era complicada, não era? Ele ia ao templo, ele encontrava oposição, encontrava os fariseus em atitude até violenta, muitas vezes contra ele, os fariseus, os saduceus, encontrava muita hipocrisia, disfarçatez, pessoas apresentando ofertas apenas cerimonialmente, apenas porque sentiam obrigação de fazer isso, e todas estas coisas certamente feriam o coração do Senhor. Ele chegou diante de Jerusalém em certa ocasião e lamentou, chorou sobre Jerusalém, como diz a música, mas ele não deixou de fazer aquilo que lhe competia, mesmo com dura oposição, com as coisas não estando bem na igreja daquela época, ele ensinava no templo, ele pregava,
ele curava, orientava as pessoas, segurava pela mão, demonstrava a sua graça. Ele fazia o que tinha que ser feito. Nós estamos entrando, como já várias vezes conversamos, numa situação mundial tenebrosa. E vocês, aqueles que já têm alguma percepção no noticiário, já estão verificando que nós estamos entrando numa situação tenebrosa para a vida espiritual no mundo. E o que você pretende fazer? Pretende fazer como Jesus Cristo, fazer o seu papel, independentemente das circunstâncias, ou até aproveitando-se das circunstâncias para fazer o seu papel, ou, já que as coisas estão assim, então eu deixo ficar na minha. Lembre-se de que Jesus não fez isso, os discípulos mais achegados, apóstolos de Jesus, não fizeram isso, eles foram em frente, eles fizeram a obra do Senhor. Mas como é que eles conseguiram isso? Como é que esses homens e mulheres conseguiram esse poder, essa autoridade para fazer isso? Como é que eles conseguiram tão prontamente expressar a ética do reino de Deus na sua vida, apesar de toda dificuldade e toda oposição? Porque eles estavam sempre andando com o Senhor. Orai sem cessar, é isso. Estar sempre na presença do Senhor, se comunicando com Ele e deixando que o Espírito do Senhor se comunique com você também. Então veja que essa é uma ponte essencial entre a ética familiar, a ética social que nós vimos até agora e o desempenho no trabalho no reino de Deus. Agora veja só, Paulo fala a partir daqui a respeito de orar em benefício do seu ministério, da sua pregação, do seu testemunho cristão e também dos crentes em geral. Mas antes ele falou do relacionamento com os mais próximos, né? Certo? Dentro do lar, no trabalho, até vamos extrapolar para o estudo, para o nosso andar na rua. Por que isso? Porque não adianta a gente querer ser pregador da palavra, se a gente não estiver expressando a ética do reino de Deus naqueles que estão perto de nós. Não adianta eu querer ser um crentão lá fora e ser um desafiador de autoridades em termos religiosos, um grande pregador, anunciador, se aqui e no meu lar, no meu trabalho, no meu estudo, eu não sou um cristão genuíno. Costuma-se usar a figura de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, para ilustrar esse comportamento, né? Que nós devemos começar com aqueles que estão por perto, no círculo mais íntimo, depois irmos ampliando e até os confins da terra. Então, vamos entender isso. Nós temos que ser cristãos genuínos, que tem o Espírito Santo residindo e que está ensinando a gente a ter o comportamento do Senhor Jesus na nossa vida, a partir daquele que está pertinho, daquele que dorme ao lado na nossa cama ou que dorme no quarto do lado, nossa família. E depois aquele que está ao nosso lado no emprego, no trabalho, com o nosso patrão ou com o nosso subordinado, na escola. É a partir daí que se irradia o poder do reino de Deus na nossa vida. É o nosso relacionamento com os que estão próximos. E aí Paulo passa então para o segundo estágio, que é pedir oração. Já vemos isso a partir do versículo 2, 3, 4. Oração por ele, por os que estão com ele, para que Deus abra uma porta para a pregação da palavra. E veja bem, eu posso me comportar mal na minha casa e no meu trabalho e ser um agente secreto do reino de Deus e ainda pedir para Deus, abre uma porta para a pregação da palavra. Eu posso maltratar minha família, ser grosseiro, ou não mostrar a graça do Senhor, não ensinar a palavra para os meus filhos e depois querer pregar. Senhor, abre uma porta para eu pregar lá na Zona Norte, ali na Cidade do Jardim. É hipocrisia da minha parte. E aí Paulo, então, a partir destas coisas, dessa ponte ética, ele começa a pedir que a igreja ore por ele. Eu quero dizer para você que eu terei muito prazer se alguém pedir para orar pelo seu ministério, pelo desenvolvimento do seu ministério. Mas eu vou ficar um pouquinho aborrecido se eu perceber que a pessoa que me pedir oração para Deus abrir uma porta para o trabalho cristão, estou dizendo, for uma pessoa que não tem um testemunho adequado quando está perto dos seus irmãos e perto dos seus familiares. Eu vou ficar pensando, mas para quê? Amém, irmão, vou orar, mas prefiro orar para que você se comporte adequadamente na sua família, no seu lar, no meio dos seus irmãos. E comportar-se adequadamente no meio dos irmãos significa botar a mão na massa, viu? Botar a mão no arado, certo?
Porque se eu vou para minha casa e deixo a minha mulher fazer todo o trabalho da minha casa, e eu fico assim, eu vou para a TV e deixo ela se ralando e fazendo tudo que está lá, tem para fazer? Não, eu sou líder, eu sou marido. Como é que eu vou botar a mão no arado na igreja, na casa do Senhor? Ou como é que eu vou dizer que eu tenho devida consideração pela minha mulher e eu a amo a ponto de dar minha vida por ela, como aprendemos na aula passada? É a mesma coisa que com os irmãos. Ô irmão, a paz, irmão, graça, Deus abençoe, seja feliz, Deus abençoe seu ministério. Mas eu não ponho a mão no arado junto com ele. Eu deixo meia dúzia de irmãos trabalhando sozinho. Então a ética do reino de Deus é essa que permeia todas as nossas relações e todo o nosso comportamento, para que a igreja seja uma e tenha vitalidade. E Paulo diz que por causa disso ele está preso, né? Eu acho que aqui algumas pessoas que mais prezam, acredito isso, prezam muito pela liberdade de se locomover, de falar. É claro que Paulo prezava por isso, mas mesmo sabendo que seria preso, como foi várias vezes chicoteado, mesmo assim, ele preferiu a ética do reino de Deus e fazer aquilo que lhe competia, mesmo diante das agruras que estavam por vir. Para que eu o manifeste como devo falar. E aqui depois, para o versículo 5, Paulo muda o foco ministerial. Ele está falando, até aqui, nesses 2 versículos, Paulo falou dele e daqueles que fazem o quê? Que vão fazer o trabalho apostólico, missionário, vamos dizer assim. O Senhor abre uma porta lá para eu ir lá e pregar a tua palavra. Mas a partir do versículo 5, ele não está falando de quem vai, ele está falando de quem fica. Eu e você, por exemplo, ele diz, agora vocês andem em sabedoria para os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Ele não está falando, vão para o mundo afora, vão lá para não sei onde, para qual cidade, para qual estado. Ele está falando para aqueles que ficam. Os que foram estão incluídos na oração e na petição dos primeiros versículos. A partir daqui ele está falando conosco, que ficamos, que somos essenciais, claro. Um exército mesmo tem a infantaria, a tropa de choque que vai lá para frente, mas tem a sua retaguarda, senão quem é que vai suprir munição, armamento, alimentação, roupa e medicamentos e tudo mais, né? Então existe uma massa que fica atrás, inclusive artilharia e transporte, entre outras coisas. Assim a igreja é uma minoria que vai para outras regiões, uma pequena minoria, a massa fica, o grande povo fica. Mas esse grande povo que fica não é um povo chamado para assistir, não é um povo chamado apenas para orar pelos que foram. É um povo chamado, como nós vemos na palavra, para fazer aqui também. Por isso ele diz, andar em sabedoria, olha só, não é estático, mas é no cotidiano. Essa expressão em grego aqui, peripateite, dá justamente essa noção de você, caminhada cotidiana, do comum do seu dia. É o seu dia a dia mesmo, mas é um dia a dia com sabedoria, com preocupação pelos incrédulos, pelos perdidos, usando bem cada oportunidade. Isto é, eu preciso saber, preciso perceber quando Deus está me dando uma oportunidade para eu usar bem e anunciar, ou pelo menos me comportar de maneira que aquela pessoa possa reconhecer Jesus Cristo na minha vida. Aí Paulo diz, já da pessoa abrindo a sua boca, né? Não só se comportando, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. O que é a palavra com graça e temperada com sal? É uma palavra que entra pelos ouvidos e toca o coração da pessoa, e aí precisa ser uma palavra agradável. Pode ser eventualmente uma palavra mais dura? Pode, né? Para quebrar uma pedra, por exemplo, né? Pode ser, pode. Mas aí a gente tem que andar com sabedoria para aproveitar a oportunidade. Eu já dei exemplos para os irmãos, e às vezes é preciso um reforço, principalmente a pessoa que está vivendo negligentemente em relação à palavra, ou que está desafiando a palavra. Às vezes você precisa dar uma batidinha um pouco mais forte para, pelo menos, trincar a pedra. Mas isso não é o normal. O normal é você falar de modo gentil, falar de modo agradável para convencer o coração. Lembra-se de quando Jesus estendeu a mão para a mulher que estava para ser apedrejada porque foi pega em adultério?
Ele não jogou pedra nela, estendeu a mão. Filha, vai em paz e não peques mais. Imagina como essa palavra gerou um impacto positivo no coração daquela mulher, porque é o que ela esperava. Ora, se todo mundo queria me apedrejar e quem está aqui é o enviado de Deus, então eu vou estar coberta de pedras daqui a 1 minuto. E ele não fez nada disso, estendeu a mão pela mulher, deu uma palavra graciosa, temperada com sal, que certamente abalou aquela mulher. Quando você espera levar uma bronca, fez alguma coisa errada. Está com o rabo entre as pernas. E seu superior, não sei onde, ou alguma pessoa que pode lhe dar uma bronca, vem e você fala, agora estou frito, agora eu vou levar um carão, vou levar uma bronca. E aquela pessoa chega e olha nos seus olhos, pergunta se está tudo bem, se você precisa de ajuda para resolver aquele problema, que isso tem solução. Fala a verdade, suas pernas vão amolecendo e você vai derretendo, não é não? A gente pode aprender com isso, né? Eu também posso, preciso e quero aprender com isso. Palavra com graça, temperada com sal, quer dizer, uma palavra que não permite corromper ainda mais. É uma palavra que investe no relacionamento. As ofertas do Antigo Testamento eram geralmente temperadas com sal. Mostrava o quê? Que não era algo inerte que o indivíduo oferecia, tá aí, não, eu estou dando um pouco de mim nessa oferta, estou colocando sal que tempera nosso relacionamento. Só essa questão da oferta com sal aqui já dá um sermão, né? A partir daqui, Paulo começa a falar de outras pessoas, de Tíquico, e ele diz que junto com Tíquico vai Onésimo. Interessante que o nome Onésimo significa útil. E quando Paulo escreve a carta para Filemão, que nós vamos estudar mais tarde, a história foi que Onésimo era escravo de Filemão, fugiu, encontrou Paulo em alguma cidade, Éfeso ou Roma, não sei, preso, se converteu pela pregação de Paulo e Paulo convenceu a voltar para o seu dono, que era crente, Filemão, e falou, você vai levar uma carta, viu? E nessa carta ele fala o nome de Onésimo e diz, esse que antes para você foi inútil, agora ele me é útil no anúncio do Evangelho. Ele fez um jogo de palavras com o nome de Onésimo, que significa útil. Você vê, né? Que interessante, né? Com sabedoria, ele aproveitando as oportunidades para tocar no coração e no entendimento das pessoas. E ele diz que a um de vós, não se sabe se Onésimo era natural de Colossos ou era simplesmente porque morava lá. Mas quando Paulo diz que a um de vós, ele localiza essa pessoa ali no meio da igreja de Colossos e procura aumentar a receptividade a Onésimo, que está voltando para lá. Receba, porque ele é um de vocês. A gente não sabe exatamente pelo contexto se ele está dizendo que é um de vós, quer dizer, ele é participante dessa igreja, ou porque o cara nasceu naquela cidade, ou porque é morador da cidade. Mas seja como for, ele coloca em proximidade, ou ele coloca dentro do núcleo da igreja de Colossos, esse Onésimo, para que seja recebido. E era um escravo, né? Desde quando o escravo recebia a atenção das pessoas, mas no meio cristão, sim, é uma pessoa igual a nós. Onésimo é o mesmo aqui? Esse Onésimo é o mesmo de Filemão ou não é? É o escravo de Filemão que fugiu. Aí ele passa a falar de Aristarco, que foi companheiro de prisão, Marcos, primo de Barnabé, Marcos, aquele que abandonou Paulo e Barnabé quando chegaram a Panfilha, voltou para Jerusalém, Paulo ficou muito bravo. Na viagem seguinte, quando Paulo foi viajar com Barnabé, e Barnabé quis levar o Marcos, era primo ou sobrinho dele, eu não sei dizer. Aí Paulo, não, esse cara já abandonou a gente, não dá, ele vai arrumar confusão, ele só vai prejudicar a obra. E diz que deu uma discussão tão grande que se separaram, e Paulo foi para um lado com Silas, se não me engano, e Barnabé foi com um parente dele para o outro lado, que é Marcos. Porém, mais adiante, né, esse Marcos aqui, acho que já mudou comportamento e tal, e Paulo acho que não tinha visto isso naquela época atrás, mas então ele percebeu que Marcos estava sendo útil e falou vamos levar Marcos também, porque ele vai ser útil. O que mostra isso? Que as pessoas erram e elas podem se tornar perniciosas para o nosso trabalho, mas se elas se arrependerem, se elas se corrigirem, elas podem voltar a ser úteis ao trabalho. Por quê? Porque não depende apenas do próprio caráter, depende também do Espírito do Senhor que dirige a pessoa. E nós temos que reconhecer isso.
Afinal de contas, pergunta para o pastor dessa igreja, que está aqui há 12 anos? 15? É? 16 anos. Pergunta para o pastor se ele só escolheu pessoas para trabalhar aqui até agora que 100%, que não tem só o filé. Não, se fosse assim eu já tinha que abandonar aqui e sair agora, né? O pastor não escolhe pessoas para ajudar, para trabalhar com defeitos e que ele sabe que tem? Ele não escolhe, ele não permite pessoas assim trabalhar? Bom, mas pastor, como é que o senhor permite que o Hermógenes ensine ali com todos os defeitos que ele tem? O senhor não sabia não? Ele pode dizer acertadamente, não, eu sei e sabia. Mas você não tem defeitos não? Se fosse assim, se Paulo excluísse definitivamente Marcos por causa de defeito, ninguém na igreja. O que a gente está fazendo aqui então? Não é não? O que nós estamos fazendo aqui? Se todos nós temos defeitos. Então, irmãos, não vamos olhar primeiramente para os defeitos. Eles devem ser vistos com boa intenção, com graça, com amor, para a gente propiciar uma ocasião de restauração, de conserto. Mas para nós trabalharmos com essas pessoas, vamos entender que todo mundo tem defeito, e você também. E pense, se você não está vendo o seu defeito e está julgando dos outros, então você é o mais defeituoso da turma. Porque a gente tem que olhar cada um para si próprio primeiro, para reconhecer seus erros e defeitos. Então não adianta querer fazer a obra de Deus só com pessoas perfeitas. Não vai. Existe até um livro famoso, que tornou-se um best-seller no final do século passado, é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Fala sobre a igreja. Eu não me lembro do autor, eu tenho o livro. Não me lembro do nome do autor. Na igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Por quê? Porque não existe. Quem acha que é perfeito entrar vai acabar com a igreja, vai estragar a igreja. Então, né, isso é um alerta para nós. E Paulo vai indo, saúda-vos Epáfras, que tudo está indicando que é o pastor da igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E Paulo diz que é um que luta pelos aqueles irmãos em oração, para que permaneçam perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras, o pastor daquelas 3 igrejas, batalhava pela igreja em oração, lutava por eles. Mas não apenas isso, ele se preocupava com a doutrina também. Tanto é que deu origem a essa carta, que ele foi procurar Paulo. Lembra que nós falamos no começo? Ele foi procurar Paulo e falar, Paulo, um problema doutrinário sério na igreja, a questão do gnosticismo. Uma questão séria. Paulo não conhecia aquela igreja pessoalmente, mas redigiu esta carta maravilhosa que ficou para a história, para o nosso ensino, de como os crentes devem olhar para Jesus Cristo e dessa maneira excluir o gnosticismo. Então isso aconteceu porque o pastor da igreja de Colossos, Hierápolis e Laodiceia se preocupava também com o conteúdo doutrinário da igreja, de que a igreja estivesse sendo ensinada da maneira correta. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Você sabia que Lucas é uma pessoa de quem pouco se fala na Bíblia, não é? Me parece que essa aqui é a única referência, fala de como médico amado. Eu acho que a única, ou são só 2 no Novo Testamento que falam de Lucas como sendo médico. Ele é pouco falado, né? Mas você sabia que ele é a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento? Cerca de 40% do conteúdo do Novo Testamento foi escrito por Lucas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu mais do que Paulo. Eu digo em conteúdo escrito, não em quantidade de livros. 40% aproximadamente do Novo Testamento. E é uma pessoa que não se colocou no pedestal. Ele acompanhava Paulo, alguns acham que era por causa das enfermidades de Paulo. Talvez atuasse como médico, porque Deus não exclui a medicina do nosso meio, certo? E fez a parte dele. Eu estou aqui com 28 minutos, é isso? Faltam 2 mesmo? Ou já acabou? 1 minuto? Isso, obrigado. Isso significa o que para nós, irmãos? Que nós podemos fazer uma obra relevante. Uma obra que vai ter repercussão para o resto da eternidade, sem precisar aparecer. Quantas pessoas não gostam de aparecer? E por causa disso não fazem o que precisa ser feito. Trabalhe sem aparecer. Não tem problema não aparecer. Pelo contrário, aparecer é até perigoso. Faça a sua parte, mesmo que seja sem ser visto, aplaudido e reconhecido. Como Lucas. Se Lucas não tivesse escrito Atos e o Evangelho dele, nós não teríamos substância histórica que nós temos hoje para compreender o Novo Testamento. Ele foi essencial. Deus colocou a pessoa certa, um erudito, um homem que escrevia maravilhosamente.
na história bíblica para nós termos esse conteúdo hoje. Bom, irmãos, e finalizando a história aqui, Paulo diz, fale para Arquipo. Arque significa principal, ou antigo, ou primordial, e hipo é cavalo, né? Algumas pessoas pensam, então ele era o principal dos cavalos, né? Era o garanhão da igreja. Não é nada disso. Arquipo aqui, o contexto dá a ideia de que o nome era tratador de cavalos ou domador de cavalos, né? Arque é principalmente como arcanjo. Arque, anjo, é o principal dos anjos. Então aqui provavelmente o nome significava domador de cavalos, não ele ser. Cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. E Paulo escreve uma saudação do próprio punho, depois que outro escreveu a carta por ele, né? Porque ele não tinha condições, como já explicamos outras vezes. A ele, do próprio punho, ele escreveu uma saudação e diz, lembrem-se das minhas cadeias. Quer dizer, tenham consideração por isso, porque eu estou trabalhando para o Senhor mesmo preso. É uma lição para nós, né? Algumas pessoas dizem, não, ele não estava querendo se mostrar. Ele estava querendo apenas dizer que ele continuava a trabalhar, apesar de estar preso. E como Paulo produziu preso, né? Quantas cartas na cadeia que hoje são essenciais para a igreja. Não há nada que a vida possa fazer para tirar você da presença do Senhor, para trabalhar para o Senhor. Nada. Faça a sua parte, enquanto você tem saúde, tem integridade, está solto, está livre, pode escrever, pode falar, pode andar. Faça agora. Não sobrecarregue a igreja com a sua omissão. Lembre-se das cadeias de Paulo. Está chegando o tempo em que muitas pessoas vão nos dizer, me visita na prisão, irmão, porque vai ser tirada a nossa liberdade. Está chegando esse tempo e você deve ter percebendo já. E ele termina dizendo, a graça seja convosco. Você pode dizer amém a isso? A graça do Senhor seja conosco e nos impulsione a fazer a obra do Senhor. Até a semana que vem, se Deus permitir, então, irmãos. Amém.